Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu decidi falar sobre 3 frutas que são consideradas fit, saudáveis, mas que têm o potencial de te engordar se tu não se atentar em alguns detalhes que eu vou te ensinar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Leopoldini, eu eliminei definitivamente 25 quilos sem cortar nada da minha alimentação, sem fazer exercício físico e aqui no meu perfil, no meu canal, eu te ensino a eliminar de 7 a 10 quilos em 2 meses sem cortar as coisas que tu gosta de comer, mesmo se tu não quiser fazer atividade física, tá bom? Então, primeiro, se tu ainda não é inscrita ou inscrito no canal, já se inscreve para te receber conteúdos que vão te ajudar com esses pontos aqui que eu trouxe para ti. E em segundo lugar, né, curte esse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que também vão aproveitar dos benefícios e dos aprendizados aqui do conteúdo, beleza? Primeira coisa que eu queria dizer aqui em minha defesa, né? Eu ia cortar o cabelo, mas o meu barbeiro me deu um bolo, então eu tô meio cabeludo, meio barbudo e faz parte, vamos fazer o vídeo assim mesmo, que é igual fazer dieta, né? Se a gente espera para ficar perfeito, a gente nunca faz. É igual alimentação, a gente espera o momento certo para mudar de vida, a gente nunca muda, a gente espera o momento certo para fazer tudo na nossa vida e a gente não faz nada, porque o momento certo ele geralmente é agora, aqui e agora, e a gente faz do jeito que dá e vai melhorando no caminho. É igual alimentação, é igual atividade física, se for fazer, é igual produzir conteúdo na internet, é igual teu trabalho novo, é igual um relacionamento novo, e é assim que a vida é. Então vamos lá, com o cabelo grande mesmo. Antes de eu ir direto para as 3 frutas, eu quero que tu entenda o porquê que elas são frutas tão calóricas e tão potencialmente perigosas no processo de emagrecimento. É importante a gente saber, eu já falei isso em outros vídeos, né? É importante a gente saber que para emagrecer, perder barriga, eliminar gordura, a gente precisa fazer o déficit calórico. É claro que existe a forma mais adequada de se fazer o déficit calórico e esse não é o tema do vídeo de hoje, né? Existem outros vídeos aqui no canal, tu pode procurar e tu pode achar outros vídeos falando mais sobre déficit calórico e tal, e a gente também acabou de encerrar semana passada a semana exterminadora de gordura, onde eu aprofundei em vários conteúdos. Foram 3 dias de aulas bem densas e profundas, né, sobre emagrecimento. Então, se quiser participar da próxima vez, fica atento e atenta aqui no meu perfil, no meu canal, com os meus conteúdos que eu sempre aviso antes. Mas é importante a gente fazer o tal do déficit calórico. O que é, de uma maneira geral, simples, o que é déficit calórico? É ingerir menos calorias do que o teu corpo gasta, porque essa diferença ele vai consumir da tua reserva de gordura. E assim, tu vai emagrecer. Esse é o primeiro ponto, a primeira coisa da base do emagrecimento é o tal do déficit calórico. Isso é uma regra que todo mundo que emagreceu na vida pode ter emagrecido com estratégias diferentes, mas eu tenho certeza que todo mundo que emagreceu na vida fez déficit calórico, mesmo sabendo ou não, fez déficit calórico. É a condição mínima que o teu corpo requer para queimar gordura, tá? E para que a gente consiga ingerir menos calorias, é importante que a gente entenda quais são os alimentos mais calóricos, né? Geralmente os alimentos mais calóricos são os alimentos ricos em gordura. Então, alimentos ricos em gordura têm mais calorias. Embora muita gente coloque o carboidrato como vilão e ele tem, né, os alimentos ricos em carboidrato como vilão, eu não concordo muito com essa ideia de que o alimento rico em carboidrato é o vilão. Eu acabei de comer uma laranja, uma banana e aveia, que são 3 coisas que tem bastante carboidrato, não tem fibra, tem fibra, não tem gordura e não tem proteína. São ricas em carboidrato e fibra, o que traz saciedade. Acabei antes de fazer o vídeo. Tava com fome, não tá na hora de almoçar ainda, acabei tomando um café mais light hoje, mais leve. E só um minuto. E ingeri uma laranja, uma banana amassada com aveia. Esse foi agora o meu lanche antes de começar o vídeo, tá? Não tem proteína, não tem gordura, só tem carboidrato e fibra. E nem por isso é um alimento que atrapalha o emagrecimento ou alguma coisa nesse sentido, tá? Porém,
os alimentos mais calóricos são alimentos que tendem a ser ricos em gordura. Por que, Nathan? Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então é mais que o dobro de caloria numa mesma porção de 1 grama. Então, os alimentos ricos em gordura, no meu ponto de vista, tá, eles são muito mais perigosos no processo de emagrecimento do que os alimentos ricos em carboidrato, que também tem uma questão que deve ser analisada com atenção, porque o carboidrato ele estimula a produção de insulina e quando a insulina está alta, dificulta a queima de gordura no nosso corpo por algumas questões fisiológicas que a gente também já aprofundou em alguns outros vídeos. Pode procurar aqui no meu canal, ou de certeza que eu vou abordar com profundidade isso na próxima semana de Exterminadora de Gordura. Ainda não tem data, mas fiquem atentos. Então, mais basicamente, o nosso corpo ele trabalha com 2 hormônios. Um é a insulina, que usa os alimentos como fonte de energia, e o outro é o glucagon, que ele utiliza a gordura como fonte de energia. Os alimentos ricos em carboidrato eles tendem a produzir muita insulina, e a insulina alta ela diminui a liberação de glucagon no nosso organismo, por isso dificulta a queima de gordura se é uma pessoa que só come carboidrato e não come outros nutrientes como fibra, proteína e gordura, tá? Então essa pessoa vai estar sempre com a insulina alta e vai estar dificultando a queima de gordura. E do outro lado existem os alimentos ricos em gordura, que no meu ponto de vista são os maiores, entre aspas, vilões, porque eles não são prejudiciais, eles não são perigosos, vamos dizer assim, desde que tu se atente às quantidades e se atente aos alimentos que contenham gordura. Por exemplo, a primeira fruta que tem o potencial de te engordar, se tu não se atentar à questão de quantidade e saber exatamente o limite de consumo dessa fruta, é o coco. Nathan, mas eu sempre ouvi falar que o coco ele é fit, que ele ajuda a baixar o colesterol, que ele ajuda a saciar porque ele é rico em fibra, e patati patatá. E de fato, o coco ele é um alimento relativamente saudável. Por que eu falo relativamente? Porque como ele é um alimento rico em gordura, ele é um alimento que se tu consome demais, ele pode sim fazer com que tu ultrapasse as calorias diárias que tu precisa ingerir e dessa forma dificulte a tua queima de gordura. Para te ter noção, 100 gramas de coco tem quase 400 calorias. 100 gramas de coco tem quase 400 calorias. O que daria para comer com 100 gramas de coco? Dá para comer um pão de trigo com 3 ovos. E aí eu te pergunto, não estou dizendo que tu precisa, estou só fazendo um comparativo do tamanho de comida, tá? O que tu acha que enche mais? Um pedaço desse tamanho de coco, que deve ter umas 100 gramas, porque o coco ele é pesado, ele é grosso. Um pedaço desse tamanho de coco ou um pão com 3 ovos dentro. O que tu acha que traz mais saciedade? Eu acredito fortemente que um pão com 3 ovos tem um potencial de trazer saciedade, trazer proteína, trazer outros nutrientes que não são só gordura e fibra, presente no coco, que vão te trazer uma saciedade maior. Nathan, mas eu posso usar o coco como um lanchinho? Pode, porém, tu tem que saber que às vezes um pequeno pedaço de coco tu vai ingerir aí 300, 400 calorias. Eu vejo até em alguns lugar fit, assim, na padaria, tem às vezes até a padaria aqui em Floripa, o pessoal tende, de uma maneira geral, tem uma grande porcentagem da população que é mais fit, mais saudável. Então tem várias padarias que tem o lado das guloseimas e o lado da salada de fruta, um potinho com coco cortado, um potinho com
coco, salada de fruta, mamão. E aí tu vê lá um potinho de coco, um copo de coco, tu vai ler quantas calorias tem naquele potinho de coco, que geralmente está no rótulo, se é um lugar um pouquinho mais padrãozinho, um pouquinho melhor, né? Se não é um lugar tão bagaceira, vamos dizer assim, eles colocam o valor nutricional ali no potinho. E aí tu vai ler um potinho de coco daquele ali, tem 600, 500 calorias. E aí tu não ingeriu uma proteína, tu não ingeriu uma boa fonte de carboidrato. Então, às vezes um copinho desse aí, ele vai te trazer saciedade, tá? Não tanto quanto eu acho que se tu comesse um pão com 3 ovos, uma panqueca de banana com ovo, por exemplo, né? Porque tu estaria ingerindo um combo mais completo de nutrientes junto com mais proteína também, que é um nutriente que traz mais saciedade para o nosso organismo. Então, cuidado com o consumo de coco. Eu estava lendo uma pesquisa aqui agora sobre uma nutricionista, ela recomenda no processo de emagrecimento que não seja ingerido mais do que 25 gramas de coco por dia, por conta de, além também dele ser rico em gordura, ele é rico em gordura saturada, que é uma gordura que, se consumida em excesso, ela pode elevar os níveis de colesterol ruim, tá? Então, ela colocou uma recomendação de no máximo 25 gramas de coco. Para vocês comparar, 25 gramas é o equivalente a 3 quadradinhos de chocolate. Então, mudando isso para coco, seria um pequeno pedaço, mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, mais ou menos desse tamanho, de coco. Então é mais ou menos uma mordida ou 2 mordidas no coco. Tá bom? Então tu percebe que não é um alimento assim que, que tu vai poder comer mais à vontade, mais tranquila no processo de emagrecimento. Não é. E justamente no processo de emagrecimento, a gente quer deixar essas calorias, esses alimentos mais calóricos para te consumir dos alimentos do prazer. O que são os alimentos do prazer, Nathan? Se tu já me segue há mais tempo, se tu me acompanha há mais tempo, tu já sabe o que são os alimentos do prazer. São os alimentos que a gente gosta de comer, que não necessariamente são os alimentos mais saudáveis do mundo, mas a gente aprende a planejar eles na dieta para nos tornar mais aderentes ao processo de emagrecimento. Vamos lá. A pessoa tem 2 formas de fazer dieta, né? Aquela dieta que vai ser definitiva, ou seja, ela vai adotar um estilo de vida que ela vai conseguir manter por um longuíssimo prazo, e aí dessa forma ela vai emagrecer de uma vez por todas. Ou ela pode adotar uma dieta por 15 dias, 20 dias, 30 dias, que ela vai fazer uma parada muito louca por um certo período de tempo, e depois ela nem sabe de qual estratégia que ela vai utilizar, porque ela não entendeu os fundamentos da queima de gordura, e aí ela come só coisa fit durante 30 dias e depois mete o pé na jaca e engorda tudo de novo. Ou às vezes até demora um pouquinho para ganhar todo esse peso de novo, mas a longo prazo, como ela não tem uma estratégia de longo prazo, ela acaba engordando de novo. E na minha metodologia que eu passo aqui para vocês, a gente aprende justamente a colocar os alimentos do prazer. Então, quando a gente consome muita caloria em alimentos fit, saudáveis, por exemplo, como coco, ou, por exemplo, também as oleaginosas, né, castanha do Pará, avelã, nozes, que são super saudáveis, mas também são muito calóricos. Aí tu meio que tu rouba a caloria da tua dieta, que tu poderia estar usando essas calorias mais elevadas para colocar os alimentos do prazer, para tornar mais prazeroso o teu processo de emagrecimento, tu acaba colocando nesses alimentos fit. Aí na hora que tu vai comer uma pizza, um lanche, um sushi, um hambúrguer, um churrasco, tu já acabou consumindo muita caloria nos teus próprios alimentos fit, nos alimentos saudáveis, vamos dizer assim, e aí tu adiciona muito mais calorias também nos alimentos do prazer. Então tu acaba tirando espaço de calorias que tu poderia usar de forma mais inteligente em outro lugar, para tornar a tua aderência ao processo de emagrecimento melhor. O que é melhor? Comer muita caloria com coco ou com um x-salada, um bolo de chocolate? Tu tem que aprender a planejar essas calorias mais elevadas para esses alimentos e para esses momentos específicos. Porque senão vai somar muita caloria aqui quando tu comer isso aqui, porque tu vai comer, porque tu não é de ferro.
com essas muitas calorias dos próprios alimentos saudáveis que tu está comendo. Somou as duas, entendeu? Isso atrapalha o processo de emagrecimento, porque tu acaba elevando o consumo calórico, torna difícil atingir o déficit calórico, que é o que precisa para emagrecer. Tá? Então, a primeira fruta é o coco, e a gente já conseguiu entender bem o porquê disso, né? A segunda fruta não necessariamente é apenas uma fruta, é um grupo de frutas específico, que são, na época do Natal a gente ouve falar muito delas, mas que algumas páginas de emagrecimento colocam apenas os benefícios dos micronutrientes dessas frutas e esquecem de alertar o pessoal que sim, elas são saudáveis, tudo bem comer, porém elas são muito mais calóricas do que na forma natural delas. De quem que eu estou falando? Talvez tu já percebeu, né? Na época de Natal elas são muito famosas. São as frutas secas. Eu coloquei 3 aqui que pelo que eu pesquisei são algumas das mais calóricas, tá? Por exemplo, tu vai na casa de produto natural, às vezes tem lá um lanchinho fit que é uma bananinha desidratada. Aí tem lá 3 bananinhas desidratadas desse tamanho aqui. Deve dar um total de 70, 80 gramas ou até 100 gramas. Que são as frutas secas. As frutas secas, elas são ricas em calorias pela seguinte questão. Natan, mas uma banana seca ou uma banana normal não tem a mesma quantidade de caloria? Sim. Só que se tu pegou uma banana e desidratou ela, tu tirou o peso da água. Então na mesma banana, tu tem as mesmas calorias, tu só tirou o peso da água. Só que é justamente esse peso da água, esse volume que a água ocupa, que vai trazer mais volume para o teu estômago e vai dificultar mais o processo de digestão. Então, quando tu desidrata uma fruta, por exemplo, tu comeria uma banana com quase 100 gramas. Tu desidratou. A banana agora que tinha 100 gramas, é só um valor aqui de exemplo, tá? Não é que toda banana tem 100 gramas, é só um exemplo. Tem banana que tem 50, tem banana que tem 100 gramas, tem banana que tem mais, com aquelas bananas gigantes, enfim. Vamos supor que uma banana de 100 gramas, tá? Uma banana aqui de 100 gramas e tal, e aí tu desidratou ela. Agora essa banana tem 50 gramas. Para te comer as mesmas 100 gramas, tu vai ter que comer 2 bananas para atingir as mesmas 100 gramas diante. Então, para trazer a mesma sensação de saciedade que uma banana teria, uma banana desidratada, tu vai ter que comer 2 bananas. Só que qualquer questão, no mesmo peso de 100 gramas, tu comeu o dobro de caloria. Porque antes em 100 gramas tu tinha uma banana, agora em 100 gramas tu tem 2 bananas. E a banana não diminui de caloria porque a água é só água. A água não tem caloria. A água pode tomar à vontade. A água ajuda o corpo a gastar mais calorias, até por sinal. Então, o perigo da fruta seca é que ele acumula as calorias. Ele fica sem... Desculpa, gente, eu recebi uma notificação do celular e me tirou a atenção. Desculpa. Mas voltando. Tu acumula as calorias numa quantidade menor. Então, por exemplo, 100 gramas de uva tem, 150 calorias. 100 gramas de uva desidratada vai ter 300 calorias. Isso, exatamente isso, tá? E aí tu encheu o teu pandulinho com as mesmas 100 gramas, só porque uma tu teria a metade das calorias que tu ingeriu. Então, cuidado, tem alguns lugares que colocam assim uma frutinha seca ali pro pessoal lambiscar alguma coisa.
Ou até mesmo esses lugares fits, eles vendem, né, fruta desidratada e tal, tâmara desidratada, né, porque a tâmara ela é rica em nutrientes que ajudam a diminuir a pressão arterial. Porém, quando tu consome esses alimentos desidratados, uma outra coisa que acontece além do acúmulo de calorias num espaço menor, vamos dizer assim, também tem a questão de que tu diminui, quer dizer, tu aumenta o percentual de frutose e açúcar da fruta. Então, antes o teu corpo teria que digerir 100 gramas de algum alimento que tem 15 gramas de açúcar. Mais um exemplo prático. Agora, em 50 gramas que tu consumiu daquele alimento, tu já tem as mesmas 15 gramas de açúcar. Então, do peso que tu ingeriu, tu aumentou o percentual de açúcar naquele peso. Antes tu ingerir 100 gramas para consumir 15 gramas de açúcar. Agora tu está ingerindo 50 gramas e está ingerindo 15 gramas de açúcar. Então, para te matar a tua fomezinha, tu vai comer mais 50 gramas. E aí tu vai dobrar a ingestão de açúcar no mesmo 100 gramas de alimento. E aí lembra a história da insulina, onde entra aquela questão da insulina que a gente conversou. Como tu tá tornando mais denso a concentração de açúcar naquele alimento, a liberação de açúcar também vai ser mais rápida. Liberando açúcar mais rápido, o teu corpo vai liberar insulina para conseguir captar esse açúcar circulante da tua corrente sanguínea. E aí tu acaba estimulando a produção de insulina, e lembra que a insulina alta é inimiga do glucagon, que é o que vai ativar a tua queima de gordura. Então, a segunda fruta que mais tem potencial de te engordar são as frutas secas. E muitas vezes elas estão escondidinhas nos lugares, né? Ou a pessoa acha que não tem... Gente, eu já vi gente que compra pacote de uva passa para comer assim. É quase igual comer bala assim, porque é uma concentração grande de açúcar numa pequena uva passa, tá? Então, muito cuidado, porque tem essa ideia de ser fit, mas não necessariamente é pouco calórica. Tá ali os nutrientes igual, quantidade de fibra igual, quantidade de carboidrato igual, só que tu tá ingerindo menos comida para consumir esse alimento. Muito cuidado. Beleza? Então, é esse conjunto de frutas. Não necessariamente é uma fruta específica, mas é um conjunto de frutas. Eu peguei algumas aqui das mais calóricas. A uva passa 300 calorias em 100 gramas, a banana 346 calorias em 100 gramas e a tâmara 280 calorias aproximadamente em 100 gramas, tá bom? Então prefira no processo de emagrecimento consumir essas frutas, se for consumir, sem consumir elas de forma natural, não depois dela passar do processo de desidratação, tá bom? Uma vez ou outra, é claro, não vai ter problema. Agora, diariamente consumir é muito perigoso. E uma outra fruta que muita gente coloca ela num pedestal, porque ela realmente é uma fruta muito saudável, porém ela também tem um potencial muito grande de engordar se tu não se atentar às quantidades que tu está ingerindo. 100 gramas de mamão tem aproximadamente 40 calorias, 35 calorias. 100 gramas da fruta, da terceira fruta que tem o potencial de te engordar, tem 160 calorias. Dá para consumir 500 gramas de mamão para chegar nas calorias de 100 gramas de abacate. Eu já falei algumas vezes em outros vídeos sobre isso. O abacate ele é uma fruta rica em gordura saudável, rica em gorduras insaturadas, né? Que elas ajudam a diminuir o teu colesterol ruim, ajudam a elevar o colesterol bom,
é uma gordura saudável para a saúde do nosso cérebro, para a saúde da nossa corrente sanguínea, do nosso sistema cardiorrespiratório de uma maneira geral, melhora a fluidez do nosso sangue de uma maneira geral. É ótimo, é saudável. Porém, um abacate comum aí deve ter umas 200 gramas. Então, às vezes, tu comer um abacatezinho e muita gente não consegue comer o abacate cru, e aí adiciona açúcar no abacate, consegue fazer uma cagada ainda maior, tá? Porque daí, numa porçãozinha de um abacatezinho, ou meio abacate, vamos pensar que tu coma meio abacate, umas 100 gramas tem 160 calorias, tá? E é legal o abacate, o ponto positivo do abacate é que ele tem um índice glicêmico bem baixo, porque ele não é muito rico em carboidrato, ele é mais rico em gordura do que carboidrato. Só que, se tu é aquela pessoa que tu não pesa a tua comida, tá? Hoje em dia eu não peso mais a minha comida, houve momentos que eu pesei, mas hoje em dia eu não peso mais a minha comida. E aí tu pega, um abacate, comi meio abacate. Cara, tem abacate que é desse tamanho, gente. Tem abacate que metade de um abacate deve dar meio quilo. Aí tu comeu meio quilo, se tu comeu 300 gramas de abacate, tu comeu 460, 480 calorias. Pô, dá pra comer um pratão de arroz, feijão, carne e um monte de salada com 450, 480 calorias. E aí é onde entra aquela questão que eu falei. Às vezes no teu café da manhã, para te ir lá comer o teu abacate, tá comendo 200, 300 calorias. E tu tá roubando caloria do teu dia que tu poderia ingerir alimentos que iriam te trazer mais saciedade, mais ricos em proteína muitas vezes, mais ricos em outros nutrientes que vão te saciar melhor, vão te ajudar a acelerar mais o metabolismo, porque a gordura em si não é um dos nutrientes que mais acelera o metabolismo. O nutriente que mais acelera o metabolismo é a proteína, a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Então, só que ele é tido como um alimento super fit. Só que ele é super fit, beleza, é super saudável, mas também é super calórico, comparando com outras frutas. Né? Acabei de comer uma laranja, 100 gramas de laranja tem 70 calorias. Pô, dá pra comer 2 laranjas no lugar de 100 gramas de abacate. E a laranja que eu comi é uma laranja relativamente grande, deve ter umas 100 gramas. Dá pra comer 2 maçãs no lugar de 100 gramas de abacate. E 100 gramas de abacate seria mais ou menos uma metadinha de um abacate médio para pequeno. Beleza? Então, e essa ideia da gordura, ela também dá pra levar ela para outras áreas. Fritura, queijo que é rico em gordura, azeite, óleo, gordura vegetal de uma maneira geral, gordura animal também tem a mesma quantidade de caloria e mais gordura saturada, o que tem um potencial de aumentar os teus níveis de colesterol ruim maior. Então, assim, como um bônus aqui, eu quero te deixar esse ponto de exclamação em relação à gordura. Muito cuidado com o consumo de gordura. Então, por exemplo, teve uma época na vida da minha avó que ela ia cozinhar um arroz e ela botava meio copinho de óleo. Ela ia cozinhar macarrão, ela botava meio copinho de óleo. Ela ia fazer galinha, carne, seja o que for, para dar uma refogada, colocava meio copinho de óleo. E nesses meio copinho aqui, meio copinho ali, no final do mês é um bocado de caloria a mais, ou no final de uma semana é um bocado de caloria a mais que tu ingeriu. Beleza? Então só vou deixar esse bônus aqui de explicação sobre um pouco de gordura também, além das frutas, porque, cara, tem muita gente que não se atenta a isso. E uma colher de sopa de óleo, uma colherzinha de sopa de óleo, tem 120 calorias. Dá pra comer 2 ovos inteiros no lugar de uma colherzinha de sopa de óleo. Tá? Então, muito cuidado, porque na grande maioria das vezes as pessoas até, eu diminui meu carboidrato, não sei o que, corta o carboidrato, mas tu vai ver, pô, a pessoa adiciona gordura ou come coisas que tem gordura adicionada quase o tempo todo. E a gordura é muito mais calórica do que o carboidrato. Beleza? Hoje o vídeo de hoje, enrolou tudo. Hoje, o vídeo de hoje, ficou esquisito, né?
O vídeo de hoje é esse, então te agradeço se tu chegou até aqui, né? Te agradeço por dar essa moral pro conteúdo. Se te ajudou ou se tu for com alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu quero saber, tá? Porque às vezes a tua dúvida de agora pode ser o próximo vídeo da semana que vem, enfim, logo ali na frente. E compartilha esse vídeo com alguém que está sempre batalhando para perder uma gordurinha, está sempre correndo atrás de emagrecer e não consegue, às vezes não acha uma estratégia mais adequada, que esse vídeo pode ajudar essa pessoa também. E até o próximo vídeo, quinta-feira. Fechou? Até mais e bora emagrecer!